Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez análise palpites do UFC Fight Night. Breno Moreno contra o Lone Kavanagh no México, UFC México aí. Então vamos que vamos, deixa o like, se inscreve no canal. O card tá muito top, cara, não tem muito pra onde fugir. As leituras estão muito claras, na minha opinião, para esse card. Então vamos que vamos, deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando que tem uma ODD 30 para vocês aqui no link fixado ou na descrição dos vídeos, tá? Lembrando que o card passado a gente cravou a odd 9, né? Que foi o nocaute do Milk Zael Costa contra o Dan Higg, nocautaço aquele rodado ali. Então a gente vai tentar buscar essa ODD 30. Recomendo sempre apenas um valor que você possa estar colocando, tá, galera? Sem loucurada, sem injeção de banca, aposte com responsabilidade, tá, galera? Dá pra colocar um valor baixo, porque vai multiplicar por 30 vezes caso dê green. Então tem aí a opção, quem quiser pegar, eu espero que vocês peguem, o link tá na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Vamos falar aqui do Damian Pinas contra o Wes Schultz, cara, dois caras do Contender Series. Quem acompanhou a saga do Contender aqui, né, no ano passado, rolou ali mais ou menos em agosto, setembro do ano passado, era toda terça-feira, 8 horas da noite, fizemos vídeo de análise live, então realmente tá tudo uma piada, a gente conhece todos esses lutadores aqui que vieram do Contender, que tem vários aqui nesse card, então vamos falar. Cara, o Wes Schultz é um cara que, assim, é mais grappler, se a gente for ver, a maioria das vitórias dele é finalização, apesar de ter algumas boas vitórias por nocaute também, mas ele busca mais o jogo de chão. E ele entrou no UFC na sua segunda chance, tá? Ele perdeu para o Mansur Abdulmalik, né, que não é demérito, só me engano ele tinha pegado até essa luta em cima da hora, e ele perdeu para o Mansur Abdulmalik, que não é demérito, né? O Abdulmalik, desde que ele estreou no UFC, são 3 vitórias seguidas. E aí o UFC deu uma segunda chance para ele no Contender Series, ele ganhou do Mário Mingage, né? Colocou para baixo ali e acabou finalizando. Então ele entrou bem no UFC, né? Ganhou bem sua luta. Se a gente for pegar, veio do LFA, né, antes do UFC, sua única experiência contra um nome de peso é contra o Dylan Bucá, que é um cara que já lutou no UFC também, mas acabou não ficando, né, mas ele tem sim uma experiência contra o ex-UFC. Já o Damian Pinas é um cara que vem de Aruba, 23 anos apenas, e luta aqui na Nova União, no Rio de Janeiro, tá, galera? Geralmente faz o camp lá, tanto que se você for ver aqui os eventos do cartel profissional dele, ele luta no Chotô, que geralmente acontece no Rio. Assim, a maioria das histórias dele, galera, é pela via rápida, tá? Ou nocaute ou finalizando, geralmente é nocaute. Ele é um cara que, inclusive, vale ressaltar, nunca lutou o terceiro round. Então, ambos buscam ali o contato. Essa luta tem muita tendência de não chegar até o fim, tá? Então, o Baba Yaga, né, meu irmão? Um cara duríssimo aí. Ele tem muito poder nas mãos, novaço. E eu vejo ele muito forte fisicamente. Assim, se você for ver a luta, né, contra o contender dele, ele ganhou do Vitor Costa, que é um cara cria ali da Fight Net, que tá se destacando bem. Até ganhou recentemente agora no Karate Combat. E, meu irmão, ele achou a distância muito rápido, cara. É um cara que tem muita combinação. E eu gostei, viu, meu irmão? Fiquem de olho nesse cara, tem apenas 23 anos, forte fisicamente. Destaco também a envergadura dele, 2,1 m. Então, assim, eu acho que o Wes Schultz, o americano, vai querer botar a luta pra baixo. O Damian Pinas é um cara forte fisicamente e que controla muito bem a distância, né? Então eu vou com a vitória do Damian Pinas aqui. Tá? Eu não sei se por nocaute, né, galera? Porque é questão de estreia, os dois vão estar estreando no UFC. Rola aquele nervosismo, mas eu acho que o Damian Pinas tem muita chance de vencer essa luta. Nocaute, quem quiser arriscar, seria um plus aí, beleza? Próxima luta é Erick Silva contra Francis Marshall, cara. Francis Marshall, vamos falar dele aí, é um lutador americano que, na minha opinião, foi garfado na última luta contra o Myron Santos. Eu vi a vitória do Francis Marshall. Mas enfim, é um cara que tem um cartel um pouco irregular ainda no UFC, mas assim, enfrentou bons nomes, né? Perdeu pro Myron, perdeu entre aspas, e pro William Gomis, que é um bom nome, ambas decisões divididas. Propõe luta, é um cara que vem mais do wrestling, né? Se você for ver, ele tem algumas vitórias por nocaute aqui, mas a maioria das vitórias dele é pelo jogo de finalização mesmo, que ele busca na luta. E é um cara forte fisicamente, assim, intenso. Ele enfrenta o Erick Silva, cara, que tem 38 anos, tá inativo há 2 anos, tá? No UFC são 2 lutas, 2 derrotas pela via rápida. O adversário que ele também estreou no UFC, que é o Banazarov, é um cara que não vingou muito no MMA, eu lembro dele. Ele luta mais no Karate Combat, ok? No MMA ele não seguiu, depois dessa chance aqui do Contender. Então, memória que Silva é o contexto pior possível, né? O UFC deve ter colocado ele na geladeira de contrato, ou ele arrumou alguma lesão, não me aprofundei muito nesse lutador. Mas do que ele mostrou aqui até agora, é tudo desfavorável para ele. 38 anos já, 2 anos sem lutar, do que lutou até agora lutou mal, então tudo indica a vitória do Francis Marshall, né? Então eu vou com o lutador americano para vencer, e cara, muita chance de não continuar a finalizar, tá? Muita chance. Vamos que vamos, Sofia Montenegro contra Nessa Carecate, cara. Sofia Montenegro, mais uma que vem do Contender, só que ela entrou no Contender perdendo, não ganhou ganhando, né? Ela perdeu pra Geisa Chaves, uma brasileira muito dura.
Foi uma guerra, uma das melhores lutas da semana ali. Eu lembro dessa luta. E foi uma luta que as duas saíram sangrando bastante, cara. E a Ernesta Carecati é uma lutadora que tem um estilo semelhante. Essa luta foi muito bem casada, por sinal. A Ernesta Carecati venceu da Carly Jutsi no Contender, né? Carly Jutsi que até lutou card passado, ganhou. E foi a luta que eu até mencionei, que foi o recorde de golpes conectados, né, da categoria delas ali. Aí a Ernesta foi aqui pro UFC Rio, né? Eu lembro que eu assisti essa luta lá do estádio, né? Da Farmácia Arena contra Johnny Barbosa. Foi uma luta que o Johnny fez um jogo bem protocolar ali, de fazendo valer o jogo de jogar a Ernesta no chão, ficar controlando. Então a Ernesta, ela tem sim uma debilidade, que é o jogo de chão, né? Eu destaco que ela tem 1,75 m, então é muito alta. E geralmente, cara, ela fica em pé e a mão dela chega primeiro e ela vai administrando a distância. Mas ela tem sim uma debilidade no jogo de grade e de chão. Até mesmo pela sua altura barra envergadura, quando encurtam nela, ela fica bem limitada, fica bem restringida ali a soltar seus golpes. Ela vem de uma vitória contra a Nicole Cagliari por decisão dividida, que foi uma luta exatamente nesses moldes aí que eu falei. Cagliari não estava conseguindo achar a distância em pé, e aí ficou um jogo de caça, né, gato e rato ali para strike contra grappling, mas no final a Ernesta levou. Então, cara, essa luta aqui, a Sofia Montenegro, se a gente for ver, ela é mais strike, tanto que as vitórias dela aqui você vê que é, né, a trocação. A própria luta contra a Gisela que ela fez no Contender foi uma luta praticamente em pé, foi uma luta de kickboxing no MMA, vamos dizer assim. Ambas trocaram porrada mesmo, trocaram porrada sincera. E a Ernesta, nesse contexto, me agrada mais, tanto pela sua experiência de UFC, ela já está indo para sua terceira luta, tanto pelo fato da Sofia não ser uma lutadora que geralmente bota para baixo, e a Ernesta vem evoluindo, cara, desde né, dessa derrota que ela teve para Johnny aí, a gente viu sim uma certa evolução no jogo de grappling dela. E como eu disse, cara, é muito alta, né? 1,80 m de envergadura, para essa categoria ela é muito alta, então eu vejo ela vencendo aí, fazendo o básico ali, administrando a distância. A Sofia foi muito acertada na última luta, é uma lutadora que, assim, certo nível da luta ela vai pra, tipo, para um pouco tecnicamente e vai pra briga, vamos dizer assim, e aí faz valer sua agressividade e acaba sendo bem acertada. Eu vejo o jogo favorável pra Ernesta aqui. Próximo confronto, Douglas de Silva contra Javier Reis, cara, confrontaço, tá? Douglas de Silva já 40 anos, o Javier Reis, se você for ver, ele é um cara que vai estar estreando no UFC, mas é um cara muito experiente, são 27 lutas de MMA profissional. Tá, o Javier Reis eu destaco que ele seria o adversário do Ícaro Brito no Contender Series, acabou que o Ícaro Brito não conseguiu lutar por problemas no visto. Falando de lutas assim de nomes conhecidos do Javier Reis, ele já lutou com o Leirian Douglas, que é ex-campeão da LFA, na luta valendo cinturão inclusive, que foi a luta inclusive que o Leirian hoje ele está no UFC também, né? Então quem sabe eles podem estar se reencontrando. Mas cara, falando dessa luta assim, o Javier Reis ele estreou no Contender Series ganhando do Justice Torres, que é um cara que veio do Cage Fury, não dá muito pra gente levar em consideração. E assim, cara, o Douglas de Silva, o problema dele é que ele tem nativo há 1 ano e meio, né? Eu acho que ele teve uma luta recentemente, mas caiu em cima da hora, teve alguma coisa assim. Mas ele tá 1 ano e meio sem lutar, já tem 40 anos. Mas, cara, eu vou te ser bem honesto, eu não quero cometer o erro de... é porque tem 40 anos que vai perder, né? Eu vou citar uma analogia aqui, citando o Michael Johnson, que é um cara mais ou menos ali, da idade, tem 39, né? Vamos colocar alguns meses de diferença. E tá lutando em alto nível. São 4 vitórias nas últimas 5 lutas aí, contra nomes, inclusive, de peso, né? O Azaitar, o Zelruber, que inclusive vai estar nesse card. Então, assim, não acho que a idade seja um fator, assim, né, abrupto. Tipo, nossa, temos que ir por causa disso. Não. Douglas Silva é um cara que tá lutando bem. Dispensa, né? Já ganhou do Marlon Vera, Renan Barão. Essa luta contra o Morozov, que foi uma excelente luta do Douglas Silva. E Larry Buff, que já lutou, então um cara muito experiente. E quando você pega um cara que tem mais de 12 anos de UFC e pega o Javier Reis, que é um estreante, cara, e assim, cara, o Douglas Silva é o Edson, igual o Edson Barbosa, irmão. É aquele cara que a genética dele é privilegiada, o cara é forte demais fisicamente. Então, cara, eu não acho que o Douglas Silva deva nada pra esse colombiano aí, de verdade. E assim, a cotação pagando 3x, 2,90, 2,80, 3x, que tá a média ali flutuando em volta disso, eu vou poder conferir o Douglas Silva nessa posição aqui, tá? Eu pegaria o Douglas Silva aí. Pra mim, se tiver alguma boa zebra aí que tá pagando bem nesse card, seria o Douglas. Então, vamos conferir, tá? Próxima luta, Christian Quinones e Cris Moutinho. Cara, eu não quero muito perder muito tempo nessa luta não, cara. Vou falar bem brevemente aqui. Cris Moutinho tá na sua segunda passagem pelo UFC. Perdeu pro Sean O'Malley numa surra, que acabou resultando no nocaute no terceiro round, mas apoiou muito no primeiro e no segundo. Perdeu pro Guido Canete no primeiro round, aí voltou do nada e perdeu pro Malcolm Elmick no primeiro round. E muito provavelmente tem tudo para ser nocauteado também. Agora, o Christian Quinones é um mexicano também que tem nativo pra caramba, não luta há 2 anos. Assim, tem um cartel 1-2 no UFC, luta muito pouco. Não sei que tipo de problema que ele tá tendo, se é lesão, se é inatividade, se é contrato, enfim. Então assim, eu não sei se vale a pena, tá ligado? O Cris Moutinho pra mim é um cara que não tem nível do UFC.
Só que se você for ver aqui também ao mesmo tempo, o Christian Quinhões está inativo há 2 anos. O Christian Quinhões está muito favorito, então, cara, nessa luta, assim, minha opinião, acho que o Quinhões leva, tá? Mas não sei se vale a pena. Em relação de custo-benefício, né, o risco que você corre para um lutador que está 2 anos parado aí, honestamente, eu não sei se vale a pena. Então, eu pularei essa luta, tá? Bom, vamos falar da próxima luta feminina, Ailin Pérez contra Messi Chasson, segunda luta feminina aí que a gente vai ter do card. Cara, essa luta pra mim, olha, assim, eu sempre deixo isso muito claro, tá? Sou 100% honesto com vocês, que luta feminina geralmente, cara, a gente pode sim falar alguma coisa, mas, porra, acontece nada que a gente acha que vai acontecer, isso já aconteceu várias vezes. Então é uma parada meio que é um pouco mais instável. Então eu sempre recomendo meia unidade, alguma coisa ali que mitigue o risco, vamos dizer assim. Mas, cara, eu acho essa luta do casamento muito bom pra Ailin Pérez, cara, muito bom. Pelo simples fato de que a Ailin Pérez é uma lutadora que tem facilidade em colocar pra baixo, né? Ela é uma lutadora que cola muito fácil, é rápida, explosiva, sabe muito bem, tipo assim, variar o nível pra colocar pra baixo e tudo mais. Ela geralmente ganha essas lutas fazendo isso. Ou ela fica amarrando ele no clinch ou ela bota pra baixo e ganha. E assim, a Messi Chasson é uma lutadora que tem debilidades aparentes exatamente no jogo da Ailin Pérez, cara. A Messi Chasson é uma lutadora muito alta, né? 1,80 m, então trabalha bem a distância, né? Geralmente ela vence suas lutas até mesmo fazendo valer essa trocação ali, ganhando ou administrando na distância. Mas a principal debilidade dela é o chão, o jogo de chão. Então eu acho que é uma lutadora que tem dificuldade, né, de evitar a queda, com uma lutadora que queda bem. Então o que eu acho que vai acontecer? A Ailin Pérez quedar e vencer, né? Honestamente eu acho que é isso que vai acontecer. Então eu iria com a vitória da Ailin Pérez, mas eu sempre destaco que é uma luta, né, não é por ser feminina, mas é que às vezes a gente já foi pego de surpresa algumas vezes, às vezes a intenção é essa, mas acaba fugindo do padrão, fugindo do contexto. Mas eu acho que é um bom casamento para Ailin Pérez, tá? Mas eu consideraria apenas minha unidade nessa luta. Bom, próximo confronto, José Daniel Medina contra Rian Gandra. José Daniel Medina, primeiro boliviano, né, a fazer parte do plantel do UFC, mais um cara que veio do Contender Series, né, ele perdeu para o Magomed Gadziazolov, numa luta que ele apanhou pra caramba, e o Dana White contratou pelo seu queixo, falou tipo assim, caramba, velho, esse cara demonstrou querer estar aqui, não se entregou, tinha tudo para ser nocauteado, não foi. O Gadziazolov também foi até dispensado do UFC, não faz mais parte da organização. Cara, o José Daniel Medina não mostrou que veio até aqui, né, ele perdeu pro Zed Crease, perdeu pro Teba Gautier no primeiro round, perdeu pro Dustin Todorovic. E assim, é um cara que, se a gente for pegar a história dele, eu lembro que ele conciliava a carreira de tentar ser lutador de MMA com a carreira de médico veterinário. Então, é um cara que migrou um pouco tarde assim para MMA profissional, né? Até o Contender ali a gente pode dizer que ele meio que conciliava. Se a gente for considerar o cartel dele, eventos bolivianos, eventos mais regionais, nenhum evento de nome, de peso assim. Então assim, ele enfrenta o Rian Gandra, que igual o apelido dele fala, problema é um problema, tá? Um problema, mão dura, mão pesada, forte fisicamente, gosta de resolver suas lutas, nocauteador e assim, cara, tá chegando muito forte. É um cara que parece ser muito bem disciplinado dentro da luta estratégica, lá no Apex, né, que foi a luta que rolou no Contender. É um ambiente que tem uma acústica, né, então dá eco, se a pessoa fala muito alto, você acaba ouvindo. E nessa luta contra o Trent Miller, que ele acabou nocauteando no primeiro round, o treinador dele, segundos antes do nocaute, ele fala, agora! Então assim, e aí ele foi lá, soltou a combinação que tinha treinado com o treinador, acabou nocauteando. Então parece um cara muito bem disciplinado fisicamente, muito presente dentro da luta. Cara, eu gostei realmente muito da exibição dele. Eu acho que ele vence essa luta, acho que ele nocauteia também. Quem quiser rever essa luta do Rian Gandra, é uma luta muito legal para se rever. Não sei onde é que tá rolando aí com essa confusão de Paramount, Fight Pass, enfim, mas essa luta do Rian Gandra foi uma luta muito boa. E eu acho que ele é um casamento muito bom, porque é um cara de mão pesada nocauteador contra o José Daniel Medina, que é um cara que, assim, tá mais servindo de saco de pancada, a verdade é essa. Fechou? Então vitória do brasileiro Rian Gandra aí, vamos que vamos. Fechamos com os dois brasileiros aqui no card preliminar, hein? Vamos que vamos. Galera, finalizamos o card preliminar. Deixa seu like, se inscreve. Lembrando que tem aqui uma odd 30 para vocês no link fixado, tá? Ou na descrição. Não deixe de pegar. Vamos que vamos, começando o card principal. Santiago Luna contra Angel Pacheco. Cara, se eu tinha mencionado o Damian Pinas na primeira luta do card, falando que ele é um cara que finaliza suas lutas, a gente traz o Santiago Luna, que é um cara de 21 anos de idade somente. Repito, nascido em 2004, tá? Meu amigo, tu tá ficando velho, entendeu? Mas mano, é um cara muito bom esse cara, muito bom mesmo, tanto no chão, tanto em pé. Foi um cara que eu peguei um green, assim, maravilhoso ali em setembro do ano passado, quando ele nocauteou o Kong Lee, tirou pra nada o Kong Lee, e tava pagando tipo 1,80, assim, o mercado tava subestimando por ele ser estreante.
E ele enfrenta hoje o Pacheco, que é um cara que nunca foi nocauteado e nunca foi finalizado. Então vai ser um teste legal, apesar de que o Pacheco tem uma derrota, né? Até aqui, perdendo o contender e perdendo a sua estreia. Mas assim, cara, o Pacheco não luta desde março de 2024. Tá bem nativo aí. O Santiago Luna é um cara que fez 2 lutas no ano passado, né? Lutava no México e fez uma luta no Tough Enough. Cara, e assim, o UFC bota muita fé nesse cara, meu irmão. Por que eu falo isso? Porque ele é um cara que entrou direto, velho. Okay? Ele não passou pelo contender, ele já foi direto no UFC enfrentando o Quang Lee e ganhou no primeiro round. Então acho que o UFC coloca muita ficha, é um cara de 21 anos de idade, né, meu irmão? Extremamente promissor, lutando em casa, no México, tem tudo para ser estrela mexicana, aquele hype. Então para mim o Santiago Luna é um cara que vence e vence ou por nocaute ou por finalização, tem muita chance aí. Esse mexicano é muito bom, fiquem de olho nele, muito promissor, fechou? Próxima luta, Emanuel Rodrigues contra Kevin Borras, lembrando galera, tá? Todos esses palpites que eu tô falando pra vocês, quem que vai ganhar, como, de que forma, round, se vai terminar a decisão, não vai, todos esses palpites você consegue operar na Bravo Bet, tá? No seu caso de aposta parceira, tá? Basicamente, saque depósito via Pix, saque tranquilo, dá de suporte humanizado, é uma casa muito boa, é regulamentada e regularizada de acordo com as leis brasileiras, então vamos que vamos, lembrando que o nosso bingode 30 que tá na descrição dos comentários é através da Bravo, então você consegue fazer, inclusive criar sua conta já, beleza? Próxima luta, Emanuel Rodrigues contra Kevin Borras, tá? Cara, Kevin Borras, já cansei de falar aqui, mas eu sempre tenho que falar. É um cara pequeno para a categoria dos moscas, né? O One, que é um evento de MMA tailandês, tem a categoria do peso átomo, que é uma acima dos moscas. Se o Kevin Borras lutasse no One, ele seria um dos melhores lutadores da divisão. Mas é um cara pequeno para a categoria do mosca. Pequeno, eu falo até mesmo de estrutura física mesmo, de força. Não sei se você vê as outras dele assim, ele parece ser um cara menor, entendeu? Ele, geralmente, fisicamente, ele fica meio em desvantagem. E eu vi muito isso na luta que eu vi dele contra o Nonô, cara, que foi, acho que a luta que abriu o card no UFC Rio lá, eu vi ao vivo essa luta lá no Rio, e mano, o Kevin Borras é um cara meio que pequeno, entendeu? Meio pequeno mesmo, assim, franzino, acho que a melhor expressão é essa, franzino. E o Emanuel Rodrigues já é um cara intenso pra caramba, é um cara que participou do TUF da edição do Cormier contra o Sony, quem assistiu vai lembrar dele, é um cara que foi muito ativo. Ele perdeu pro campeão, pro John Morales, numa decisão dividida, mas uma luta foi uma guerra sinistra. John Morales acabou vindo a ser campeão, calhou de, inclusive, já estrear no final do ano passado, ele ganhar no primeiro round de finalização. E, inclusive é um cara que está na sua segunda passagem pelo UFC, John Morales, né? Mas, cara, o Emanuel é brabíssimo, ele lutou na ocasião do TUF, tinha 24, agora já está com 26 anos. O Daniel Cormier meio que apadrinhou ele, tá, galera? Meio que apadrinhou ele. Treinou pra caramba com o Daniel Cormier. E aí ele, né, teve a chance no contender, acabou ganhando do brasileiro Roque Conceição aí, de maneira até bem tranquila ali. 2 minutos de luta já nocauteou. Então é um cara muito bom fisicamente, muito intenso, bota pra baixo bem, tem poder nas mãos. É um cara que promete agitar essa categoria dos moscas aí e dar uma renovação boa. Então eu vou com a vitória do mexicano Emanuel Rodrigues aqui, sem muito correr, sem muito fugir. Pra mim o valor aqui é a vitória do mexicano Emanuel Rodrigues, tá, galera? Próxima luta, Edgar Chaires contra Felipinho. Cara, eu vou ressaltar assim que quando eu tava meio que dando uma estudada assim pra essa luta, cara, essa luta tem chance de ser muito mais equilibrada do que parece, tá? E eu vou explicar o porquê. O Edgar Chaires é um cara que no UFC ele tem 2 vitórias e 2 derrotas e um no contest. Mas vamos falar das derrotas. Ele perdeu pro Tatsuro Taira por decisão e pro Joshua Venno por decisão. Que são os caras que vão fazer a disputa pelo cinturão, né? E aí ele ganhou do Daniel Miojo e do CJ Vergara, que o Daniel Miojo nem faz mais parte do UFC, foi dispensado. Agora o CJ Vergara, 3 derrotas seguidas. Ele se não foi cortado, tá na iminência de ser cortado. Então, se a gente pega aqui o Felipinho tem 3 lutas no UFC. Um cara que entrou relativamente um pouco tarde, tá com 36, mas enfim, entrou no UFC em 2024. Tem 2 anos, entrou com 34. Ele perdeu pro Joshua Venno, que é o atual campeão, ganhou do Jose Johnson e ele perdeu pro Rafael Macapá, mas é de verdade seja dita, né, galera? O Rafael Macapá não bate o peso, né? Não bateu o peso. E aí, eu inclusive acho que o Macapá nem luta mais de mosca, não, cara. Acho que ele deve subir pros galos já. Deve ser igual o caso do Lock Dog lá, cara. Cara, às vezes ele tem que entender que ele tem que subir de categoria, não tem jeito. Então, enfim, falando da luta em si, cara, o Felipinho, ele é bom, velho, mas se a gente for pegar esse contexto do Chaires, meu irmão, é uma luta que, assim, pra mim tem muita chance de chegar até decisão, tá? Já afirmo antes pra vocês. Mas, cara, o Felipinho, ele tem possibilidade de ganhar essa luta finalizando, que é mais o estilo dele. Você vê, a maioria das lutas dele é por finalização. O problema, cara, é que o Edgar Chaires também é bom de chão, entendeu? Uma luta que é muito equilibrada, por isso que eu falei que essas odds estavam bem parelhas. Então eu vou usar aquele meu método que eu já falei aqui pra vocês. Quando a luta é 50-50, eu vou no azarão. Porque se você tem o mesmo risco, né, você vai na recompensa maior. Porque eu vejo essa luta sendo completamente 50-50. Eu acho que realmente pode, assim,
acontecer qualquer coisa. É tipo a luta do Michel Pereira contra o Zack Weezy do card passado, cara. Eu acho que essa luta é muito 50-50, então eu vou com o brasileiro no troco por ser azarão, por considerar essa luta 50-50. Exatamente por causa disso, tá? E assim, ressalto que ambos perderam pro Joshua Ven, né, que é o atual campeão. O Edgar Chaves acabou perdendo a outra pro Tatsuro, né? Pro Tatsuro Taira. E o Filipinho perdeu pro Macapá, só que o Macapá, assim, além de ser um cara invicto no UFC, foi um cara que não bateu peso. Então, ambos caras aí, é uma luta de difícil análise essa aqui. A gente tem que admitir no final do dia isso, tá? Vamos para a próxima luta, Daniel Zé Ruber contra o King Green, mas só para reafirmar, eu colocaria o troco do pão no Filipinho aqui. Zé Ruber e King Green. Cara, o Zé Ruber, eu vou te falar, ele é um cara que... ele assusta muito mais do que ele é, tá ligado? Tipo uma parada assim, ele é um cara que é muito privilegiado, 1,75m, é alto pra categoria, é bom de boxe e tal, mas... sei, irmão, parece que ele luta com o freio de mão puxado, velho. Tipo assim, se você for ver, ele acerta muito a galera, mas ele não tem muita contundência nos golpes, é meio que mão de pantufa, né? Como falam zoando assim. Cara, é tipo isso, ele tem, assim, a mão dele chega, ele consegue usar, mas não rasga, tá ligado? Tipo, não corta. Não sei, velho. O Daniel Zé roubou uma incógnita ainda pra mim. Mas, cara, independente disso, eu acho que ele faz o suficiente pra ganhar do Bobby Green. O Bobby Green tá, aí esse sim tá em decadência, é muito quilômetro de rodagem, ele não para, ele luta por 3 vezes todo ano. E é nocauteado e volta, e é finalizado pelo Perepimba, já apaga, volta, toma rodado do Ruff, volta. Quando o Gelitani acaba apagado também, voltou, ganhou. É um cara muito doido, é um lutador, né, DNA mesmo, de fato. Mas pra mim não dá, não. Acho que o Zé Robert em casa não perde essa luta não, tá? Acho que o Zé Robert pode ser que não nocauteie ou não finalize, mas ele faz o suficiente pra ganhar. Tipo assim, não é possível, meu irmão. Não é possível. Então eu vou com o Zé Robert aí pra tá vencendo esse confronto, tá? Próxima luta, Marlon Vera contra David Martinez. Lembrando, galera, entra no nosso grupo 100% gratuito do Telegram, se você ainda não faz parte. O link tá na descrição ou através dos comentários, 100% de graça, tá? Não deixe de pegar o 830 que tá aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição, beleza? Lembrando que é de todo o card, essa múltipla. E se você quiser fazer todos esses palpites aqui que eu tô dizendo, se cadastre na Bravo Bet, que você consegue fazer a operação em quem você acha que vai vencer e tudo mais, uma casa de aposta aí regularizada, beleza? Link para você criar sua conta tá na descrição nos comentários. Cara, Marlon Vera e David Martinez. Agora o bicho pega. Essa é uma luta que eu considero difícil também, porque o Tito Vera é um cara extremamente experiente, mas não vive boa fase. São 3 derrotas seguidas, apesar de ser 3 derrotas para bons nomes da categoria. Agora, cara, eu não sei, mas o Marlon Vera, depois que ele teve a chance pelo cinturão, acho que o UFC já está começando a enxergar ele como uma escada e tal, uma luta que ele vai ter que se provar, vamos dizer assim. E o David Martinez é um cara, assim, brabo demais. É um cara que... ele é médico, pra você ter noção. Inclusive tem uns vídeos dele na pandemia trabalhando. Conciliou a carreira de médico e lutador até determinado tempo. E aí, né, ganhou no UFC, ganhou do Rob Fonte, ganhou do Samuel Oliveira. Cara, tem uma frase que eu gosto que é assim: quando o cachorro tá mordendo um osso, o maior do que a boca dele cabe. Entendeu? Eu não sei se esse caso se aplica aqui no David Martinez, que é o sentido de... ele já tá pegando, já estão acelerando ele para uma luta muito rápida e às vezes ele precisava de um pouco de experiência, de cancha, de tempo de octógono para tá enfrentando outros lutadores. Porém, quando a gente pega a performance dele, é um cara muito sólido, o trabalho de distância dele é impecável, entendeu? Então assim, eu vou um pouco contra o meu próprio método aqui, eu vou na vitória do David Martinez. É um cara inclusive que eu peguei bem contra o Rob Fonte, eu postei a favor dele contra o Rob Fonte, é uma luta que eu pensei nisso já. Quando ele enfrentou o Rob Fonte, ele ganhou do Rob Fonte. O Rob Fonte é o mesmo caso do Tito Vera. O Rob Fonte é um cara muito mais experiente que ele, com muita mais rodagem no UFC, vinha de uma vitória contra o Jama Tsumoto, mais ou menos ali, decisão dividida, mas, entendeu? Já é um cara muito acostumado, e o David Martinez ganhou, e ganhou bem, cara. Ganhou bem, ganhou, assim, trocando até melhor com o Rob Fonte. Então, cara, eu vou pegar a vitória do David Martinez aceitando o risco, sabendo que o Marlon Vera é um cara mais experiente, é um cara que tem até um alcance barra envergadura melhor, é um cara mais testado, mas o controle de distância do Martinez e a velocidade dele me credencia a tentar acreditar que ele vence essa luta, tá? Meia unidade, tá? Essa luta aqui é muito difícil. Eu acho que as lutas mais difíceis do card é Marlon Vera, David Martinez e Edgar Chaires e Felipe Bundes, tá? O resto pra mim tem um padrão muito claro. Não sei se vocês concordam comigo, deixa aí através dos comentários. Lembrando, segue a gente no Instagram, @FabonTips, tem mesmo usuário aqui, tá, galera, do YouTube. E vamos que vamos, fechou?
Vamos agora para a luta principal, Brandon Moreno contra Loner Kavanagh. Lembrando que todos os melhores palpites você encontra no meu grupo VIP, tá, galera? Um grupo selecionado de 5 a 10 entradas todos os dias, de todos os eventos de luta, não somente no UFC. A gente trabalha boxe, Berenúcleo, Octagon, KSW, One. Meu irmão, o que tiver de luta a gente trabalha, né, com as opções do dia, né? E tá tendo muito evento, né? A gente tá aí, né, acabou o carnaval, então o ano começou, a chance de você entrar agora é o melhor momento possível, fechou? Vamos falar dessa luta, Loner Kavanagh e Brandon Moreno. O link para você adquirir o grupo VIP tá na descrição ou através dos comentários. Cara, Brandon Moreno, meu irmão, que falar do Brandon Moreno, cara? Primeiramente, vai lutar em casa, né? Vai lutar no México. E é importante, assim, na luta principal você ganhar em casa. O Brandon Moreno é um cara muito identificado com o país dele. Então, eu já destaco essa questão. Agora, lutou muito mal contra o Tyra, né, meu irmão? Lutou muito mal, né? Lutou dia 6 de dezembro, então, pô, sei lá, não tem... Vai dar 3 meses agora, vamos dizer assim. Lutou mal contra o Tyra, sei lá, eu achei que foi uma performance muito abaixo do Moreno. Nunca vi, eu acho que foi a pior luta do Moreno que eu vi no UFC, sendo bem sincero. Inclusive foi a primeira vez que ele foi nocauteado na carreira. E eu não sei, cara, o que rola do Moreno, se ele tá em baixa. Certo que eu não tô muito inspirado a apostar no Moreno não, tá? Mas eu reconheço que ele é um cara muito bom, de trocação e tudo mais. Tem, né, já fez aquela trilogia com o Davidson. E ele enfrenta o Loner Kavanagh, que assim, perdeu atirando pra cima, né? Tipo assim, você perde pro Charles Johnson, você é nocauteado, e aí você ganha a chance de lutar contra um ex-campeão. Sei lá. Pra mim o Loner Kavanagh ia descer uns degraus aí. Não é normal a gente ver isso no UFC não. O cara ganha 2 lutas contra caras desanqueados, que foi o José Ochoa, que é um desanqueado estreante, e o Felipe dos Santos, que foi dispensado do UFC. E ele, beleza, perde pro Charles Johnson, uma luta que eu achei até que ele ganhou no primeiro round, mas no segundo ele foi nocauteado. E aí ele coloca ele pra lutar com o Brandon Moreno, que é um baita do ex-campeão, entendeu? Então, não deu muito pra entender essa luta, mas fato é que vai acontecer. Cara, pelo casamento aqui pra mim é Brandon Moreno, cara, mas assim, eu ressalto, cara, que eu não gostei da última luta do Moreno. Eu achei que ele lutou muito mal contra o Tyra, não sei o que aconteceu. Me incomoda, assim. Eu vou com o Brandon Moreno, acho que ele vence, mas acho que é uma luta que, assim, ele vai estar inflamado pela torcida e tal, tudo mais. Mas eu tô com esse gostinho amargo dessa última luta dele contra o Tyra, porque impressão que ele nem tentou, assim, direito, sei lá. Muito mérito do Tyra também, a gente tem que ressaltar isso. Mas eu não gostei da performance do Moreno, mas eu acho que ele faz o suficiente para ganhar do Loner Kavanagh. Essa é a minha opinião para o card, fechou? Lembrando, grupo VIP na descrição, tem odds 30, grupo gratuito. Vamos que vamos, deixa o like, se inscreve, valeu!